Presidente, senhoras e senhores, uma medida provisória importante, assim como a subsequente, já que você vai garantir em uma aproximadamente 300 milhões e na outra 100 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Eu, que sou proveniente de uma região que foi duramente atingida por um desastre climático, Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, eu sei o quão importantes são esses recursos para o processo de reconstrução, para que você tenha planos de risco, para que você tenha mapeamento do conjunto das regiões com um planejamento que seja feito de maneira adequada. Para isso, inclusive, é fundamental que a população consiga acompanhar os investimentos realizados. É preciso transparência, é preciso a formação de comitês de acompanhamento. Agora, chama a atenção que a gente esteja nesse momento tratando de duas medidas provisórias, e uma delas onde você está falando de aproximadamente 100 milhões de reais, mas que se discuta nos bastidores da Câmara dos Deputados um projeto de resolução que esse sim vai tratar de bilhões de reais. Essa é a verdade. O recurso, o dinheiro que passa pelas comissões temáticas passam a sofrer a interferência direta da coação institucionalizada. Aliás, esse projeto de resolução que está sendo discutido devia ter o nome de Projeto José Rocha. E por que Projeto José Rocha? Porque isso está acontecendo porque um deputado não aceitou a coação exercida no ano anterior pelo ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que ameaçou o deputado José Rocha dizendo: se não mandar as emendas que eu quero para o estado de Alagoas, vou te tirar da presidência de comissão. E fez, inclusive, uma modificação para a retirada da sua secretária, pressionando o parlamentar pela indicação das suas emendas, do seu projeto de poder. Ora, senhoras e senhores, aprovar esse projeto de resolução que vai manejar bilhões de reais, conferindo ainda mais poder à coação, não pode ser por nós considerado razoável. Evidentemente, a nossa posição é contra um projeto como esse. Repito, estamos discutindo 300 milhões e 100 milhões para reconstruir municípios afetados por desastre. Só que esse projeto de resolução vai tratar de bilhões de reais. O ministro Flávio Dino declarou que a situação segue distante do ideal. A fala do ministro do Supremo Tribunal Federal aconteceu na abertura da audiência de conciliação para a prevenção de incêndios na Amazônia e no Pantanal. Eu sou relator, governador Mauro, senhoras e senhores, da ação relativa ao chamado orçamento secreto. E lá já houve a emissão de muitas decisões judiciais e às vezes me perguntam quando vai acabar. Vai acabar quando o processo orçamentário estiver adequado plenamente ao devido processo constitucional que consta do artigo 65 e seguintes da Constituição. Nesse caso do orçamento secreto, o papel do Supremo foi inclusive de promotor de diálogo entre os poderes, poder executivo, poder legislativo, especialmente. Aqui nós não temos propriamente essa dimensão horizontal como a principal, mas sim uma dimensão vertical. A necessidade de nós compatibilizarmos as justas e necessárias, imprescindíveis ações, principalmente de duas esferas da federação, a esfera federal e a esfera dos estados. Então, a nossa expectativa é que esse diálogo se dê hoje de modo pleno e nós continuaremos exatamente nesse acompanhamento técnico e proferindo decisões. Portanto, não é uma reunião apenas, chamemos assim, de um grupo de trabalho, mas é uma etapa de um processo judicial, em que há o diálogo e há decisões que levam a novos diálogos e assim sucessivamente, para que nós possamos, como houve no orçamento secreto, acúmulo de progressos, mesmo que, no caso do orçamento secreto, estejamos longe do ideal, ainda muito longe do ideal. Mas passos concretos foram dados nesses, talvez, 8 meses, creio eu. Do mesmo modo, nós acreditamos que está acontecendo aqui em relação a esse tema específico desta ação, em que vamos caminhar em busca do ideal, em direção a um ponto ótimo de formatação das políticas públicas. Presidente, a questão de ordem se baseia no artigo 33 do Regimento Comum, que diz: os avulsos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. O texto que vai ser deliberado e apreciado na sessão no dia de hoje foi disponibilizado ontem às 20h46. Então, evidentemente, não tem 24 horas, de acordo com o que determina o regimento comum, para que essa matéria venha a ser deliberada na sessão no dia de hoje. Nós não podemos apreciar uma matéria de tamanha complexidade, ainda mais com a manutenção do artigo 45A, que é o orçamento secreto no texto, o orçamento secreto 2.0, e, aliás, me causa espanto que depois de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal,
da suspensão de uma lista de emendas encaminhadas para a liberação por parte do Legislativo, mais especificamente da Câmara dos Deputados, onde houve uma decisão expressa do ministro Flávio Dino de identificação do autor das respectivas emendas, se mantenha, repito, no artigo 45A, a possibilidade da indicação de emenda pelo líder partidário, não fazendo com que haja, então, a individualização e a nomeação de quem fez a indicação da emenda. Então, presidente, baseado no que dispõe o regimento comum, não houve 24 horas de antecedência para a deliberação dessa matéria na sessão do Congresso Nacional. Peço a Vossa Excelência que retire o item de pauta e, como se trata de item único na ordem do dia, que essa sessão seja imediatamente encerrada.